Começando mais um papo na redação através das redes sociais do jornal Gazeta de Araçariguama e do portal de notícias Mundo N. Hoje temos o prazer de receber o vereador e presidente da Câmara de Araçariguama, Paulo Volkov. Obrigado, Paulo, pela presença. André, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de estar falando com a população e trazendo alguns esclarecimentos e algumas informações aí ao nosso povo e aos demais que assistem e aos telespectadores em gerais que participam aí da sua audiência. Bacana. E importante também a sua disposição, né, de vir a público, de falar de vários assuntos que fazem aqui do cotidiano de Araçariguama. Eu sinto, né, que até um ponto controverso de discussão, né? Antigamente nós ficávamos centralizados em grandes veículos de comunicação, então praticamente nós só sabíamos informações daquilo que era veiculado em Globo, SBT e Record, mais ou menos isso. Exato. Né? E graças a Deus de um tempo para cá a gente tem a oportunidade de, através da internet, terem acesso a várias informações. Isso é controverso porque há pessoas que dizem que mas isso facilita o fake news, mas na minha opinião, nem conversamos a entrevista ainda, mas na minha opinião, fake news existem desde que existe jornalismo. Né? Com certeza. A Globo já fazia fake news lá atrás, o SBT, não por motivos e motivos, não à toa nós temos o filme, né, o Quarto Poder, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo e a mídia. E a mídia, a imprensa, né? exatamente. Que tem a imprensa, que tem um grande poder na mão. Então, eu acho que a disponibilidade de vir aqui, ela na verdade é um agradecimento a pessoas como você que propiciam contraditório às informações, né? Nem tudo que é dito em todos os lugares é verdade. Eu acho que nós temos que ter a consciência, ter a maturidade de escutarmos as diferentes opiniões e chegarmos à nossa, porque não existe uma verdade absoluta. Sim. Com relação a isso. A verdade cada um tem a sua, como diz, né? Cada um tem a sua verdade. A sua verdade é um conteúdo de várias opiniões que você vai buscando. Então essa é mais uma oportunidade de nós transmitirmos um pouco daquilo que é o meu entendimento sobre a política, sobre a cidade, sobre os diversos assuntos que vamos falar. E cada um entende e pega um pouquinho, diverge nas ideias, concorda com as ideias, mas assim a gente vai fazendo a divulgação das informações. Exatamente. Neste ano de 2025, você deu início ao seu 4º mandato como vereador e o 2º como presidente da Câmara, né, do Legislativo Municipal. Isso mostra que não só a população confia no seu trabalho, como também seus pares, né, dentro da Câmara. Eu iniciei em 2008, que foi efetivamente a minha primeira eleição, né? Em 2006 eu já participei ativamente da política de Araçariguama, na eleição de deputado. Em 2008 eu vim candidato, eu fiquei como primeiro suplente, cheguei a assumir, então seria o meu 5º mandato, né? Seriam já praticamente 20 anos, estou indo para 20 anos na política municipal, porque eu já estou há praticamente 24 anos na política de Araçariguama. Desde muito cedo, 17, 18 anos, eu já militava na política de Araçariguama. Tive a honra e graças a Deus, fui afortunado com a população trazendo para mim esse 4º mandato. Isso traz uma maturidade, né? Essa maturidade também ela é transpassada aos nossos pares, aos vereadores na Câmara, que têm essa consciência da forma com que a gente vai atuar, né? Assim, André, não talvez não seja ainda o ponto da conversa, mas a Câmara tem maturado, apesar a política ela matura, a vida ela é maturando, né? Ela vai maturando. Com certeza. E apesar de nós termos renovações na Câmara, nós entendemos, quando eu digo nós, Câmara Municipal, a essência da fala de Constituição de poderes distintos, porém harmônicos, né? Nós já tivemos episódios na Câmara, e aqui eu não estou nesse momento tecendo críticas ou elogios, mas nós já tivemos períodos na Câmara de muita briga entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Certo. Nós já tivemos na Câmara Federal momentos de muita briga entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E isso, por experiência, só traz desgaste no mercado, no caso do municipal, para a questão empresarial, né, para a população, e na questão de âmbito federal, ao mercado internacional, uma série de coisas que vê uma instabilidade no governo. Então, o poder maior do presidente da Câmara, o poder maior da Câmara como um todo, é manter a estabilidade política no governo.
né? Essa é a função. E é isso que eu sempre me propus aos meus pares para que a gente trabalhe. Manter a harmonia não significa que vai... Eu falei isso na primeira sessão, né? Falei isso na primeira sessão. Não significa que não vai ter discussão, não significa que não vai ter quebra-pau, não significa que... E quando eu falo isso tudo, quebra-pau e discussão, sempre com respeito na discussão. É um parlamento. É um parlamento, exatamente. Tu está lá para falar, para discutir um assunto. Você está lá, né? Enquanto vereador, de repente você está defendendo uma opinião, eu vou defender outra, certo. E faz parte. E a divergência de opiniões, quando bem discutidas, ela gera uma convergência final em estabelecer um projeto de lei ou qualquer que seja a forma de condução dessas opiniões, que geram um benefício para a população. Então eu sempre digo o seguinte: unanimidade, toda unanimidade é burra. Não há de existir unanimidade. A gente tem que ter divergência de opiniões, porque não existe verdades absolutas. Exatamente. E durante essa sua trajetória política, está me dizendo agora que já são aí mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. O que o Paulo político amadureceu? Como é que você via a política lá nos seus 17, 18 anos, 20 anos e hoje? Como é que, não só por ocupar um cargo como vereador e como presidente da Câmara, mas na política geral? André, ontem eu repeti essa frase que eu vou dizer de novo, e algumas pessoas vão lembrar bastante dessa frase. Mas eu entrei para a política e eu discutindo ontem com um grande empresário daqui da região. Na verdade, ele é diretor de uma grande empresa daqui da região. Nós falamos de alguma dificuldade, algumas situações. E ela me perguntou, falou: por que você está na política? Né? Como é que você aguenta? Porque na verdade ela citou uma passagem da empresa, é uma empresa muito grande que acaba tendo convergências políticas também. E ela falou: como é que você aguenta? Nossa, aconteceu tal situação, e se posicionou com relação a tal situação e falou: como é que você aguenta tal situação? E aí eu expliquei, eu disse: olha, o que me fez entrar para a política em 2008, porque em 2008 eu me prontifiquei a ser o candidato. Antes eu militava nas eleições. Entendi. Foi a leitura de um livro que chama O Silêncio dos Intelectuais. Por que a classe intelectual brasileira se afasta da política? E esse livro vem discorrendo do porquê que as pessoas de bem não conseguem permanecer da política, ou não conseguiam, ou não conseguem. E tem uma frase nesse livro que diz: para que o mal triunfe, basta que os bons permaneçam quietos. Certo. Então eu entendo que a política, nós precisamos de pessoas boas. E a gente vê, né, muitas pessoas boas, que não estou falando só de âmbito municipal, estou falando no geral. No geral, Estado, Federação. Nós vemos muitos políticos bons, né, caminhando para isso. Quando eu entrei, eu achava que eu ia mudar o mundo. Efetivamente era essa a minha intenção. Vou ser candidato a vereador e vou resolver todos os problemas da cidade, vou resolver todos os problemas. E a gente vai entendendo que, na verdade, a gente tem hierarquias e tem questões culturais que não são tão fáceis de ser modificadas, e isso vai trazendo maturidade. O político Paulo Volkov... Mas você não perdeu um pouco daquela vontade de mudar, né? De lutar para mudar. Não, mas eu entendi o meu espaço. É assim, né? Certo. Eu entendi o meu espaço. Ainda mais quando a gente legisla, quando nós temos divergências de legislação. Posso até trazer um exemplo aqui de algo que é controverso. Estávamos ontem em reunião, citei que nós tivemos ontem em reunião de secretários durante a tarde inteira. E, por exemplo, você é contra ou a favor aos celulares, uso de celulares nas escolas? É bem polêmico esse assunto. Né? E aí, assim, temos legislações federais, temos legislações estaduais, tem municípios que já estão trabalhando para fazer uma lei municipal autorizando que as crianças possam utilizar esses celulares minimamente no período de intervalos, mas já existem estudos científicos que dizem que as nossas crianças hoje estão tendo problemas, né, no glóbulo frontal em função do uso demasiado de TV, de tablet, dessas coisas todas. Então, tem estudos científicos dizendo que o período que ela está na escola é importante que ela não tenha acesso ao celular e mais, né, os estudos, aqui eu estou dizendo dados, eu não estou dizendo se eu sou a favor ou sou contra, eu estou dando dados e dizer depois das divergências. E tem estudos que dizem que as nossas crianças hoje em dia elas estão se tornando antissociais, porque elas estão perdendo o contato físico. Exatamente. Então
é mais ou menos assim, eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui ambos. Mas ao invés de eu falar, ô André, e aí, como é que estão as coisas? Eu pego meu celular e falo, deixa eu mandar um WhatsApp aqui, porque é mais fácil a gente conversar. E isso tem se tornado realidade. Então, como que se legisla em relação a isso? Então eu fui entendendo quais são as nossas, os entraves, até onde o nosso braço alcança, mas isso não me tirou a vontade de mudar, a vontade de fazer. E agora especificamente, antigamente, né, 2007, eu tinha uma grande vontade de mudar o mundo, mudar o Brasil, aquela coisa mais jovem. A gente vai maturando, hoje a minha vontade ela se concentra na nossa região, né, naquilo que a gente pode fazer dentro do nosso braço. Mas o meu ímpeto eu continuo mesmo, como isso é meu, né? A gente estava conversando aqui antes, isso é meu, eu tenho muitas coisas que eu tenho vontade de fazer ainda e eu sei que eu vou conseguir fazer. E o cidadão, a pessoa Paulo Volkov, como é que hoje ela vê a classe política, ela entende a classe política? André, eu costumo dizer... Principalmente a Araçariguama, falando... Eu costumo dizer assim, que o homem ele matura muito mais demoradamente do que a mulher, né? A gente se torna homem, nós demoramos mais tempo para nos tornarmos homens. Alguns um pouco mais, alguns homens nunca se tornam homens, né? Mas eu demorei bastante para... e é perceptível isso, é perceptível o quanto que nós maturamos, o quanto que nós crescemos, o quanto que nós nos transformamos, nos renovamos. E isso faz parte da política. A política ela vem se renovando, a política ela vem se transformando, a política ela vem trazendo uma série de renovações, porque mais ou menos assim, se você for perguntar para mim como eu concorri à minha primeira eleição em 2008 para a forma com que eu caminhei na minha eleição em 2024, outra eleição, né? Um outro público, uma outra forma de abordagem. Não tínhamos... Naquela época acho que não tinha Facebook ainda, né? Então a política ela vai maturando com todos esses... vai se adaptando. Ela vai se adaptando, a tudo isso. Eu, enquanto homem, a minha primeira presidência, que foi em 2022, né? A minha primeira presidência, 2021, 2022, ela me trouxe uma grande maturidade também enquanto homem, né? Enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto marido, ela me trouxe uma grande maturidade enquanto isso. Aquela frase de que grandes poderes requerem grandes responsabilidades, ela é muito real, né? Quando você tem uma personificação disso, você identifica que isso é uma realidade, recaiu sobre mim naquele momento uma necessidade de, olha, a partir de agora você é o presidente da Casa Legislativa, você é o presidente de um poder do município, você é a segunda autoridade nesse caso como presidente do município. Sim. E você precisa resguardar aos pares, você precisa resguardar a população, você precisa resguardar os interesses da população, mas você também precisa resguardar essa paz, essa harmonia. E isso vem me trazendo muita maturidade e eu sempre tento trazer essa aos novos, né? Eu sempre tento transpassar essa calma e essa maturidade política que é necessário para que a gente faça um bom trabalho para a nossa cidade. E você se considera hoje um político preparado ou tem ainda muita coisa para Eu tenho muita coisa ainda para aprender, isso eu tenho certeza. André, eu tenho poucas certezas na minha vida. Certeza da morte, todos nós temos. Todos nós temos, né? Eu tenho a minha crença, eu acredito em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu acredito em Deus, eu sou um homem cristão, então essa é uma crença que eu tenho. E eu também tenho uma crença de que nós estamos aqui para aprender e para ensinar. Só. Essa passagem aqui é para aprendizado e para ensinar. Diz a vida, já que diz o ditado que levamos da nossa vida a vida que a gente leva. Né? Então, eu me considero hoje um dos políticos mais bem preparados do município, certamente. Não só por formação, por todas as formações que eu tenho de estudo, formações teóricas, né? De teorias que eu fui
estudar, seja na parte contábil, seja na parte técnica de engenharia, seja na parte administrativa, seja na parte jurídica de legislação, porque a gente acaba lidando tanto com isso. Exatamente. Que a gente vai ficando entendido um pouco dessa área. Não sou formado na área jurídica, sou formado em engenharia civil, sou engenheiro civil dessa área técnica, mas a gente vivencia há 20 e poucos anos todas as outras áreas. Estive à frente da Secretaria de Planejamento também. Exatamente. Isso me deu uma bagagem muito grande para conhecer. E, por incrível que pareça, ontem eu estava conversando com o Baixinho e com o Marco Dalbello, os ex-vereadores, ex-presidente da Câmara, o vereador Marco Dalbello, e o ex-vereador Baixinho, que hoje está como secretário de esporte, e o Marco, que está como secretário de habitação, que, aliás, estão se colocando, se posicionando como excelentes secretários, tem feito um trabalho excepcional, apesar de pouco tempo, mas tem feito um grande trabalho à frente disso. Eu vou só fazer um ponto aqui que a gente coloca, né, a importância da força de vontade, às vezes, de fazer. O secretário Dalbello é um secretário técnico, né? É um advogado, é um homem que entende da pasta, que faz todo o trabalho. Então ele despeja todo o conhecimento dele técnico e faz a secretaria caminhar dessa forma. O vereador Baixinho é um vereador que tecnicamente não tem o estudo que o Dalbello tem, mas demonstra uma vontade absurda de fazer. Ele tem sido elogiado por vários outros secretários também, em função da vontade de fazer acontecer, né? Então, acima do conhecimento técnico também, nós estávamos falando ali, a vontade, eu quero fazer, eu não sei, eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou aprender, vou aprender, no dia a vou dia, colocar, né? Tudo isso. Então eu faço tudo isso também. Eu, quando fui secretário, eu nunca atuei só na Secretaria de Planejamento, né? Eu atuei em cima da Secretaria de Jurídica, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Então, todas as secretarias. E eu pude observar todas essas pastas. E eu estava conversando com o Marco e com o Baixinho exatamente isso. Que eles estão tendo a oportunidade agora de vivenciar um outro lado que eu sempre brinco, mas brinco falando a verdade, que todo vereador deveria ter oportunidade, que é vivenciar o outro lado técnico da coisa. Porque às vezes nós temos uma posição aqui, por exemplo, e não estou tirando a razão da cobrança, mas às vezes o vereador está aqui desse lado, do lado que eu estou hoje como vereador, e ele cobra provavelmente do secretário de obras alguma providência com relação a alguma coisa, porque está demorando, porque está acontecendo. Mas se ele tiver o conhecimento técnico do porquê está demorando, o que está acontecendo, qual que é, por exemplo, o trâmite de uma emenda parlamentar, como que acontece, como que as coisas caminham, ele vai ter a oportunidade de se posicionar no local do secretário e entender que às vezes não é por incompetência, não é por falta de vontade, é por burocracia. E a prefeitura é um órgão que vive... O órgão público é emperrado nisso. É emperrado. Então, eu, apesar de ter me especializado em várias áreas de gestão pública, sendo engenheiro civil, já ter esse vínculo com a iniciativa... Quando você fala que você já... foi algum curso acadêmico que você concluiu? Eu sou formado em engenharia civil, fiz engenharia civil. Eu tenho 2 especializações na área de estrutura de concreto armado, que é a parte uma das áreas onde o meu escritório atua, que eu atuo em parte de cálculo estrutural em concreto armado, faço algumas coisas poucas de metálica, mas a minha especialidade é concreto estrutural, né? Concreto armado, que é o cálculo estrutural. Então eu tenho algumas especializações, 2 especializações na área de cálculo estrutural, e eu cursei especializações na área de gestão pública. Importante. Que eu entendi o seguinte, eu preciso ter conhecimento para conseguir fazer ser diferente. Eu cursei primeiramente gestão pública na FESP, que é a Faculdade de Sociologia e Política, onde o Fernando Henrique estudou, né? A Faculdade de Sociologia e Política do Estado de São Paulo. Fiz gestão pública na FESP. Eu fiz gerente de cidades, inclusive com o João Borg. Nós fizemos na FAP, estava conversando sobre isso, um curso de gerente de cidades. Que o curso de gerente de cidades ele trouxe, foi uma ideia da FAP, entendendo que nem todo político é gestor. E nem todo político precisa ser gestor, mas todo político tem que ter minimamente alguém que saiba de gestão. Então ele criou esse curso de gerente de cidades, eu cursei esse curso de gerente de cidades com o João Borg. Ainda à época fizemos gerente de cidades. Fiz um curso de gestão governamental, um curso de gestão de responsabilidade fiscal e uma especialização de gestão financeira na Unisul, que foram cursos online. Eu fui estudar tudo isso, fui buscar, mas é uma parte teórica
que se você não tiver uma vivência dela na prática, você não serve de nada. E eu consegui trazer muita coisa para a prática para entender muitas situações. Então, além de ter me preparado com todas essas teorias, né, de ter ido atrás de todos esses cursos, de ter me capacitado com tudo isso, eu tenho uma vasta experiência dentro das secretarias, porque eu sempre fui um vereador que sempre chegava, até hoje chega um secretário e fala: secretário, qual que é o problema? Tivemos na reunião ontem, dia 18 e 19, nós vamos para Brasília agora, 18 e 19 de fevereiro iremos para Brasília, exatamente porque agora a gente já está no momento de pedir dinheiro de novo, daqui a pouco começa a liberação das emendas, e depois eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente se nós tivermos tempo. E aí eu estava na reunião ontem, e aí, não, estamos precisando de um carro para a Secretaria, de uma caminhonete para a Secretaria do Meio Ambiente. Falei: que tanto? 300 e pouco, vamos, beleza, o que precisa para ajudar? Vamos ver, vou correr lá, vou conversar com a Renata Abreu, vou conversar com o pessoal do Podemos, vamos ver se a gente consegue. Então eu sempre fui um vereador, não estou falando de outras, mas tem outras demandas que a gente vai buscar lá em Brasília, depois se der tempo aqui eu falo. E não são promessas, são demandas que eu estou buscando junto com a Câmara, junto com o prefeito, para que a gente consiga trazer melhorias. Mas eu fui sempre um vereador que ao invés de cobrar, eu sempre busquei ajudar a solucionar. Né? André, em vez de falar: pô, André, você tá chato. André, você está com algo? O que eu posso te ajudar? Tô vendo que você está meio chateado, posso te ajudar com alguma coisa? Eu sempre fui essa pessoa. Então eu aprendi muito com tudo isso. Né? Isso me trouxe um preparo hoje que eu sem dúvida nenhuma, eu posso dizer que eu sou hoje da cidade um dos políticos mais bem preparados, aí, mais experientes com todo esse dinamismo que nós vivemos. Com certeza. Na sua visão, qual será ou quais serão os maiores desafios em Araçariguama, tanto para a Prefeitura, quanto para a Câmara e para a população? O que é que esse período agora, esses próximos 4 anos aqui, vem não de negativo, mas de uma dificuldade um pouquinho maior? André, eu vou fazer um estudo amplo. Um estudo não, vou fazer um catadão amplo. Nós entraremos numa recessão econômica muito grande. Vamos entrar? Nós já estamos. Nós já estamos. Com certeza. O Brasil está se endividando da base de bilhão por dia, só para você ter ideia. O que significa que nós estamos nos endividando? Significa que nós gastamos a nossa casa. Se você ganha 1.000 e gasta 10, você se endivida R$9.000 por mês. O endividamento do Brasil, se eu não me engano, está em bi por dia. Bi por dia, não é nem mi, é bi. Isso é uma bolha, né? E aqui eu não estou aqui para falar de mal de governo ou bem de governo, estou falando da realidade. Da realidade, é o que está acontecendo. Quando nós vemos um presidente em cadeia nacional dizer que se o produto na prateleira está caro é só você não comprar, complicado, isso é muito ruim. Quando começam a enxergar e falam assim: olha, vamos rever a validade. Então é o seguinte, André, para você comprar essa xícara aqui até a data de validade dela, ela custa 10. Mas se você comprar depois da validade, ela custa 5. Pô, mas peraí, daqui a pouco vai estar falando que pegar resto de feira... faz o seguinte: você não tem dinheiro, fica esperando o resto da feira e vai comprar. Isso é normal. Não é normal. Então a gente, infelizmente, está vivendo um governo federal desenfreado com gastos públicos que não visa. Eu estou falando de governo federal e depois eu vou chegar aqui no município, porque não tem como a gente chegar no município sem falar de governo federal. Lembrando que nós temos uma situação que chama pacto orçamentário, que é a distribuição do bolo orçamentário, né, que os municípios arrecadam para a federação, o estado arrecada vai para a federação, e todo esse dinheiro, que é uma coisa que é amplamente discutida em função da meritocracia, né? Então, São Paulo é o estado que mais arrecada no Brasil. Por que São Paulo recebe o mesmo que todos os outros? Então fica aquela discussão que também não é o caso. Mas então, em função das políticas econômicas que estamos vivenciando hoje no mercado, no governo federal, nós já estamos entrando em recessão. Essa recessão ela já está chegando no bolso do contribuinte, né? Porque o que acontece? Vou dar um exemplo aqui novamente. Mas o pobre não... Essa foi uma fala do nosso presidente. O pobre não compra dólar. O pobre não compra dólar, mas o petróleo é cotado em dólar.
A nossa base essencial do nosso combustível é o petróleo. Quando você aumenta o petróleo, por exemplo, estou falando, tá? Como por exemplo, mínimo, é o mínimo. É o mínimo. Posso falar de várias outras coisas. Remédio, é tudo, né? Tudo vai ter ali, às vezes, um insumo, uma cotação em dólar. Então, nós estamos sentindo hoje, no nosso bolso, você vai comprar um litro de óleo no mercado, está R$30. Né? O pacote de arroz, quase R$50. Não, então é um absurdo. Então, assim, todos nós estamos sentindo no bolso, quando você ia para o mercado há 2 anos, 3 anos atrás com R$500, olha, eles estavam discutindo lançar a nota de R$500. Né? Chegou uma discussão, aí o pessoal, nossa, que legal, nossa, viu que legal que é lançar a nota de R$500? Falei, cara, isso é horrível, porque na verdade ela começa a mostrar a desvalorização do nosso dinheiro. Porque, por que eles já estão pensando em lançar uma nota de R$500? Porque daqui a pouco R$200 não compra mais nada. Naquela notinha de R$5 não existe mais praticamente, porque R$5 daqui a pouco não vale nada. Então isso vai mostrando, por que vai tendo uma desvalorização? Em função da política federal, da política macroeconômica federal, vai gerando esse descontrole de gastos. Descontrole de gastos a máquina pública gasta muito mais do que arrecada, e ao invés dela olhar para a arrecadação e dizer assim, cara, eu estou gastando muito, deixa eu diminuir minha arrecadação. Então você fala o seguinte, eu tô ganhando R$1.000, mas eu estou gastando 3 na sua casa. Você fala, cara, estou me endividando todo ano com R$2.000. Ao invés de você falar assim, então vou fazer o seguinte, vou diminuir, vou cortar algumas despesas e vou baixar. Você fala, não, então agora eu vou começar a praticar saltos, porque aí eu vou complementar minha renda com assaltos. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, o que é o assalto? É o aumento de imposto. É o aumento de impostos de toda a ordem que está. Recentemente aí deu aquele que mostra o poder da internet, daquela questão da taxação do PIX, né? Que foi uma movimentação e o governo recuou. Por quanto tempo, não sei quanto recuou, mas aquilo na verdade era uma intenção, não é que vai acabar com o PIX, mas era simplesmente uma nova fiscalização tributária para ver quem que ele consegue taxar de novo. Por que eu falei de tudo isso? Porque isso afeta quem que é quem sustenta efetivamente o município. Eu sempre falo isso. E não é desmerecendo o pagador do IPTU, pelo contrário, é um dinheiro que ajuda, auxilia muito. Mas é só para você ter um dado. Uma pessoa que paga em média R$200 por ano de IPTU, então vamos colocar uma família. Certo. Uma família que tenha pai, mãe e 2 filhos. E que utilize o sistema público de saúde, utilize o sistema público de educação, utilize como um todo o sistema que o município oferta. Essa pessoa, ela custa em média R$4.000 por ano para o município. Mais ou menos isso, estou falando aqui dados de orelha, tá? E ela contribui com 100 e poucos reais no município. Então, os maiores mantenedores do município são as empresas. Certo. São as empresas. Quem mantém o município, os grandes pagadores de impostos, são as empresas, são os grandes empresários, ISS, essa parte toda. ICMS. Esses empresários, essa recessão pode gerar, de certa forma, ou porque as pessoas não estão comprando. Então, assim, o governo aumenta o imposto, o empresário tem que repassar isso para a população. A população, eu até ia comprar isso, mas agora eu não consigo. Isso cai as vendas, né? O governo, por outra forma, não está mais incentivando o endividamento da população. Baixou. Se você pega os programas Minha Casa Minha Vida, eles já cortaram, já elevaram os valores do Minha Casa Minha Vida, já está difícil tudo isso. E aí vou chegar na pergunta. Então, toda essa questão de recessão, nós temos medo de uma diminuição de arrecadação municipal, né? E o prefeito hoje tem olhado para isso, e nós precisamos olhar para isso. Por quê? Nós precisamos primeiro diminuir o gasto público no município. Nós precisamos primeiro diminuir o gasto público no município. Isso seja, inclusive estamos fazendo uma avaliação na educação, que em breve deve vir uma remodelação no sistema de composição de professores, diretores, vice-diretores da Câmara da Secretaria de Educação para a Câmara,
exatamente visando essa remodelação para que a gente tenha alguns pontos de economicidade e uma série de outras secretarias que o prefeito já está verificando isso e a gente está trabalhando em conjunto para tudo isso. Por quê? Porque a gente teme uma queda de arrecadação em função dessa recessão que nós estamos entrando, né, de tudo isso que nós poderemos vir a viver, e diante disso uma diminuição do repasse de imposto. A gente vai ficar sentado esperando isso acontecer de forma alguma. Esse é o perigo, né? Por isso que eu disse que nós temos também agora, com essa remodelação agora, um novo secretário que é o Halle, que é o secretário dos Comércios, que já tem olhado sabiamente para tudo isso, ampliando essa conversa com os empresários para a gente entender quais serão as necessidades e mais. Nós precisamos de mais empresas em Araçariguama, muito mais empresas. Já tem estudo para ampliação. Eu vou deixar isso para falar depois, porque eu vou entrar numa outra seara, mas a gente vai ter alguns pontos que eu vou falar um pouco de plano diretor. Isso que seria importante. E no que o plano diretor impacta em tudo isso que a gente está falando, inclusive em função da recessão. Aí eu vou explicar algumas coisas. Araçariguama ainda vive problemas assim de anos atrás, né? Alguns que aconteciam antes mesmo do período da emancipação. Por que a cidade parece não avançar em algumas áreas, como abastecimento de água, problema recorrente? Quase toda semana falta água em vários bairros, estradas precárias, problemas com chuva. Não é só a chuva que causa a enchente, a cheia, são as estradas que acabam ficando intransitáveis, sempre nas mesmas localidades. Santa Ela, todo mundo sabe que se chover vai encher o Tietê, ou então a estrada imperial vai ficar intransitável. E por que não muda? O que acontece que não muda? Nós temos, vamos entender o seguinte, tá, né? Vou colocar no caso das estradas que são de terra. Só existe uma forma de acabar com o problema de quem mora na estrada de terra. Ou a gente faz o processo de concretagem, que na verdade a concretagem ela é paliativa, né? Porque a concretagem ela não demanda dos princípios de drenagem que precisariam ser feitos, e o que acaba com asfalto, com concreto, é água, né? Então, todas as estradas que necessitam de manutenção, que são as estradas de terra nesse caso, se não for através do asfalto, da drenagem bem feita ou da própria concretagem, esse problema vai ser reiterado. Então, existem o Santa Ela hoje mesmo, eu estava conversando nos grupos, falando com o secretário sobre isso, o Santa Ela está com grandes necessidades. Eu estou falando de Santa Ela específico, mas a gente pode pegar o trecho Lagoa, do Rio acima, Lagoa, Meireles. Meireles aqui ainda está bem asfaltado, está mais Tanque Velho lá para trás, Aparecidinha. Esses bairros. Qual que é o projeto do Rodrigo? O Rodrigo Rodrigo Prefeito fez isso ao longo dos 4 anos passados e ele vai continuar esse projeto agora. O asfalto, levar o asfalto. Então, se você pegar aqui no sentido Meireles, Tanque Velho, Aparecidinha, já vai fazer o fechamento. Acredito não, com certeza a gente vai conseguir fechar esse anel, né, descendo o Tanque Velho e indo pelo Caxambu, continuidade da estrada do Rio acima, continuidade ali sentido Ibaté. A parte do Santa Ela tem muita manutenção para fazer, a gente tem a continuidade das concretagens. Então, Araçariguama é uma cidade muito grande. Sim. Né? São arredondando 160 km de extensão territorial. Nós fazemos divisa com Itu, com Mairinque, com São Roque, com Santana de Parnaíba. Nós somos muito grande. Então nós temos muita estrada de terra. Com certeza. Quando que nós vamos conseguir resolver efetivamente esse problema? Quando eu digo resolver, tá? Não estou falando de manutenção. Porque manutenção... Então, porque essa semana teve um acidente no acesso e a rodovia ficou praticamente fechada um bom tempo. E nós fomos obrigados, então, passar ali pelo Ibaté. Até a divisa com Araçariguama, a divisa entre Araçariguama e São Roque, você tinha um tipo de estrada. Passou para São Roque, você já encontra outro tipo de estrada. O que difere? Por que tem essa diferença? Então? Manutenção. É a condição de manutenção, é a capacidade de executar a manutenção. Isso foi discutido ontem de novo na reunião dos secretários. A gente, por incrível que pareça, ontem nós estávamos com mais uma patrol quebrada e mais uma reto quebrada. Né? E aí nesse período agora já está sendo finalizado o processo de licitação para
já finalizou, na verdade. Semana que vem vão chegar novas máquinas aqui, que são máquinas locadas, mas exatamente para atender esse momento agora. A gente já está fazendo um estoque de material para conseguir fazer essa manutenção, porém, eu volto a dizer aqui coisas que eu já disse para os secretários e que o prefeito já sabe disso. Manutenção de estrada não tem que ser feita agora. Sim. Agora a gente apaga incêndio, agora a gente fica chovendo no molhado, porque a gente pega... Tudo bem que agora, mas hoje provavelmente chove de novo, né? Ficamos 1-2 dias aí com período seco, mas quando você faz a manutenção com a estrada molhada, com água, você joga material, depois aquilo vira uma lama e vira uma bagunça. Então, a programação de manutenção, ela tem que ser feita no período de estiagem, no período de seca, para ter essa durabilidade. É isso que eles estão programando para fazer agora. Vai se fazer emergencial agora de novo e depois dar sequência na continuidade de tudo isso. Falei das estradas. Sim. Vamos falar um pouco de Sabesp. Vamos falar um pouco de água. Falar agora da água. Né? Tem muita gente falando por aí que o problema de água é em função da questão do aterro sanitário, da veolia, do Ribeirão do Colégio, tudo isso. Eu não sou técnico nesse ponto para colocar sobre isso, mas eu tenho local de fala, eu tenho condição de falar sobre isso, porque eu vou relembrar que na época que foi votado o aterro sanitário, a lei autorizativa para que o aterro sanitário viesse para o município, dentre os 11 vereadores acho que naquele momento eram 9 vereadores. Dentre os 9 vereadores, eu fui o único vereador que votou contra. Eu sempre fui o único vereador que militou contra a vinda desse aterro. E vamos aqui relembrar mais uma vez que todo tipo de autorização que foi dado para o funcionamento do aterro, ele foi de forma judicial. O aterro conseguiu todos os licenciamentos em todos os órgãos ambientais necessários e ele judicialmente conseguiu alvará para funcionamento. Deixando isso entender que não é esse ponto do aterro sanitário. E por que eu vou dizer que não é a questão do aterro sanitário? Nós temos uma privatização da Sabesp. Nós tivemos uma privatização da Sabesp. Praticamente todos os municípios estão tendo esse mesmo problema. Se você pegar as redes sociais de alguns vereadores aqui de Pirapora, eles fazem as mesmas reclamações. Se você pegar as redes sociais de alguns vereadores que são parceiros nossos de Barueri, eles fazem as mesmas reclamações. E assim vai em outros municípios em que a Sabesp atua. Aí é um achismo meu, tá? É um achismo meu, não é uma afirmação. Toda empresa, quando ela passa por um processo de privatização, no processo inicial de privatização, ela sofre com uma perda de qualidade de serviço porque ela tem uma troca principalmente diretoria de cargos de alta, então você acaba tendo aquela problemática de cachorro dos donos morre de fome. Vai mudando o processo, vai mudando. Eu não estou aqui defendendo a Sabesp, não, pelo contrário, já tivemos uma reunião com eles. Que foi bem cobrado. Foi muito bem cobrado, inclusive no sentido de revogação de contrato. Porém, a gente tem que entender o seguinte: temos que ter responsabilidade. Vou tirar a Sabesp? A Sabesp, a partir de hoje eu não quero mais que vocês. Vocês talvez se lembrem que aconteceu isso numa gestão passada, em que foi tirada a organização social que atuava na saúde e nós simplesmente ficamos sem saúde. Né? Então não é simplesmente chegar para a Sabesp e falar: Sabesp, tchau, a partir de agora você não está mais no município. Qual outra empresa poderia fazer esse processo? Existem outras empresas interessadas? Eles participam de tudo isso? Vou dar exemplo de licitações que nós fazemos na prefeitura que dão desertas. A gente quer contratar determinado tipo de serviço e as empresas não vêm, porque às vezes o valor não é adequado, não querem funcionar. Então, a prefeitura sofre também com essas problemáticas. Então, a questão da Sabesp, a questão de água no município, ela não é exclusivamente de Araçatuba. Mas você não acha que essa falta de água hoje não é um reflexo do que vem acontecendo? Porque quanto de investimento? Porque não adianta você colocar um reservatório novo em tal bairro, se você não aumenta a produção. Ela é totalmente reflexo da falta de investimento. Ela é 100% reflexo disso. E o município não pode cobrar mais, de forma um pouco mais forte, veemente, para poder atender a população que sofre, né? Porque é difícil você passar 2-3 dias sem água. Tem muita gente que ainda não tem reservatório em casa. Mas... a Sabesp ela alega isso, e nós já batemos nisso, porque ela alega que... Existe alguma lei que obrigue o cidadão a ter um reservatório particular? Existe uma... eu vou usar um termo, uma regulamentação. Existe regulamentação. Uma lei é muito forte. A lei é muito forte. De que
o correto, vou dizer assim, mas não é o correto, mas de que você precisaria ter um reservatório minimamente para 3 dias de falta d'água, mais ou menos isso, né? Nós batemos nessas condições, né, de que não dá, é algo que não dá para se adequar em cima disso. E essa falta de investimento, só para fazer um gancho dentro disso, nós temos, quando eu era secretário de planejamento, nós aprovamos o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é exatamente o que dá, porque nós temos planos municipais da educação, um plano que são previsões para 40, 50 anos daquilo que... Eu nem vi o nosso horário, eu tô falando, não, já estourei também. Não, estamos indo, tranquilo. O plano municipal, ele dá as diretrizes de para onde a Sabesp vai. A Sabesp, ou seja, a empresa que tiver a outorga daquele momento da água e do esgoto, que estiver cuidando de tudo isso. E esse plano foi cumprido durante uma pouca parte, e depois ele não foi mais cumprido. Que ele fala, vou dar um exemplo de Araçariguama. Araçariguama, a coleta de esgoto de Araçariguama é pífia. É só você passar ali na Vila Alumínio, né? A gente tem ali por trás ali que tem uma elevatória que bombeia para a nossa estação. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto maravilhosa em Araçariguama, lá atrás da Chácara Dora, mas não temos coleta de esgoto para levar até lá. Então não houve investimento da Sabesp com relação a isso. Podemos cobrar tudo isso? A gente cobra. Nós somos um município pequeno, um município relativamente pequeno ainda. Então, pegar uma outra empresa, eu vou dar um exemplo aqui simples para você com relação às linhas municipais, certo. ao transporte municipal que eu vou fazer em relação à Sabesp. A gente tem um transporte que é subsidiado 100% pela prefeitura e é um transporte gratuito para a população. Mas são poucas as empresas que querem prestar serviço em Araçariguama porque é uma linha que quebra os carros, quebra os ônibus, que dá manutenção, aquela coisa toda. Então a gente ainda fica refém daqueles que se predispõem a ofertarem o serviço. Então hoje a Sabesp ela está no município e a gente não pode simplesmente falar, Sabesp, estou brigando com você, eu quero que você faça, vem cá, vamos estabelecer, está aqui, tem o plano de saneamento básico, você vai cumprir o plano de saneamento básico, vai caminhar com a gente, mas fazer um rompimento de algo nesse sentido para que a gente fique pior sem, ruim com, pior sem. Sim. Estamos sim buscando conversas com outras concessionárias de água e esgoto que tenham interesse em de repente assumir tudo isso para que seja feito. A minha é um achismo que eu falei que é um achismo. Eu acredito que logo, porque normalmente quando a empresa é privatizada, melhora a condição do serviço. Né? Todas as empresas que foram privatizadas... A empresária não quer tomar prejuízo. E não quer perder clientes. Olha, só pegar a CPFL. A CPFL foi privatizada, teve um período ali de, nossa, o que vai ser agora que eu... Não, depois eles se ajustam e vai embora. Então eu acho que esse meio de campo que a gente está vivendo agora, não estou defendendo a Sabesp, estou dizendo que eu acho, não estou defendendo tanto que nós tivemos reunião e batemos nele, batemos mesmo. Batemos de tribuna, batemos na reunião e caminhamos. Mas eu acho que ela vai ter esse período agora de transição, que tem muita troca de funcionários, aquela coisa toda, muita gente que acaba mudando o processo e logo a gente deve entrar numa linha de resgate. Inclusive, no plano de privatização da Sabesp, eles têm, eu não vou me lembrar em números agora, mas é assim, a ordem de 300 bilhões de reais de investimento. A nossa tubulação, por exemplo, né, a tubulação de água e o que nós temos de esgoto, já está toda rompida. Então, eu imagino que o que a Sabesp tenha de prejuízo com relação à água que vaza, né, de tubulação, tudo isso daí é verificado por eles. Então ele já tem um plano de investimento maciço para Araçariguama dentro de tudo isso. Então eu acho que a coisa deve se ajustar. E quanto ao trânsito de veículos pesados no centro da cidade? Esse é um outro problema grave, porque tem muitas empresas que estão do outro lado do município, então não há uma rota, uma alternativa para esse tipo de caminhão, para esse tipo de veículo. Qual é a sugestão? Qual é a saída para que... Primeiro que esses veículos, nós tivemos ontem uma discussão, o último agora aqui foi o caminhão que ficou preso ali na Santa Cruz, em frente à Casa da Cultura. Isso foi uma falha nossa, porque é uma falha de sinalização. Ali pode ser feito, inclusive ontem já foi discutido, já foi tomado decisões para que isso não ocorra, principalmente ali novamente ocorram isso, mas alguns caminhões às vezes descem e entram na Praça da Matriz, entram pela Rua São João, e a gente, primeiro é uma questão
É que ali foi um caso que eu acho que o motorista se perdeu, alguma coisa, ou ficar parado, travado o trânsito, até é o de menos. Mas a rota que muitos motoristas têm e passam na praça são carretas enormes. Não é um trânsito que seja compatível com... Hoje o que a gente tem de maior demanda para esse trânsito é a Desan. São aqueles caminhões que vêm ali a Desan ali perto sim. Ela é da Aparecidinha. Da estrada da Aparecidinha subindo ali, sentido a praça. Então esses caminhões fazem esse caminho. A rota que eles têm é por Pirapora. Eles podem subir, passar no avião e sair na Castela. Então essa é uma demanda de estudo de trânsito que eu acredito que não tenha sido feito. Já foi conversado sobre isso. Nós já pensamos sobre isso, inclusive. Vou dar um outro exemplo aqui. Alguns caminhões travam no Sintra também, com tudo isso. Então, a população do Sintra tem cobrado a gente para fazer algum estudo de limitador de altura ou tudo isso. Mas o principal é a sinalização para que esses caminhões não passem e para que a gente tenha, de certa forma, a informação a esses caminhões de que eles não podem passar por ali, de que eles não podem vir para esse centro do município. Exatamente por isso. Esses dias eu estava comentando com a minha esposa, eu moro lá no Meireles e eu desci ali sentido Terra Baixa. Tem da minha casa até ao centro, até a Câmara, são 3,5 km. Algo que era inimaginável antigamente. Esses dias eu demorei quase 25 minutos para chegar na Câmara. Desci, travei ali na Terra Baixa, depois travei ali um pouquinho na Praça da Bíblia, depois, sabe assim... Mas por quê? Em razão de... Trânsito. Trânsito normal. Trânsito. Horário de pico. Horário de pico. A criançada saindo das escolas, o ônibus escolar ali pegando de um lado, e aí o cruzamento está aqui, o outro ali. Então, trânsito. Então, tudo isso que eu estou falando isso porque nós vamos chegar num ponto principal, que é o final, talvez, de tudo isso, que é o desenvolvimento do plano diretor. Exatamente. Desenvolvimento de plano diretor com indicativo para tudo isso. E o plano diretor eu vou falar com relação a tráfego de caminhões, a trânsito, que nós já falamos agora. Então vamos perguntar direto já, plano diretor. E como é que você resolve isso apenas dentro do plano diretor? O plano diretor ele é uma teoria. Então tudo, como a gente diz, a teoria na prática é outra coisa, né? Mas então vamos começar para a primeira coisa do plano diretor, que é a questão de recessão. Grandes empresas, mas um dos pontos de análise do compliance da empresa quando eles vão para o estudo da região onde eles vão se instalar, essa empresa tem, se a prefeitura, se o município tem plano diretor ou não. Certo. Por quê? Ele não vai fazer um investimento de 500 milhões, 600 milhões, 1 bilhão de reais, para de repente daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, entrar um decreto de desapropriação no meio da empresa dele para passar uma avenida, para passar alguma coisa. Então assim, o plano diretor, ele já se inicia por isso. Como que a gente vai conseguir trazer novas empresas? Primeiro, fazendo o estudo que já está sendo feito de ampliação do nosso distrito industrial, que hoje o nosso distrito industrial está totalmente sobrecarregado, nós não temos mais para onde ampliar. O distrito industrial significa que nós temos que ter infraestrutura mínima para receber essas empresas. Gás. Não é só o terreno. Não é só o terreno. Você precisa ter uma infraestrutura para receber. Então, ampliação do distrito industrial. O Elvis fez isso com uma maestria em Santana de Parnaíba. Né, ele trazia essas empresas dentro de toda a segurança jurídica do plano diretor e ofertava terrenos e isenção de impostos a essas empresas para que elas viessem. Então esse é um ponto do plano diretor dentro do que nós falamos de recessão. A recessão, como é que nós vamos combater uma queda de arrecadação? Trazendo mais empresas para cá. Sim. Trazendo mais empresas para cá. E o plano diretor ele vai pautar tudo isso. São medidas impopulares? São. Por quê? Porque o plano diretor ele vai prever, como outras medidas, desapropriações. Então, tem trechos do município hoje que terão que ter a perspectiva de desapropriações futuras. Nós temos que alargar avenidas, nós temos que alargar trechos, abrir, não tem como. É uma questão de... Estavam falando agora, é física, é mecânica dos fluidos. A gente precisa escoar esse pessoal, precisa fazer tudo isso. O plano diretor ele vai prever tudo isso. A questão de expansão do nosso centro. A necessidade ou não de um novo centro, de um centro novo, vai se expandir, o que vai fazer, como que a gente faz, como que acontece tudo isso. E não estou dizendo que isso vai ocorrer ou não vai ocorrer, para isso nós estamos, a base de tudo isso é o nosso zoneamento,
Nosso zoneamento, nós temos um zoneamento no município, mas é um zoneamento que foi... para o momento em que foi aprovado funcionava, mas hoje ele ainda está funcionando, mas ele está furado, então nós precisamos rever esse zoneamento. Junto do zoneamento a gente precisa fazer o georreferenciamento na cidade, que é o mapeamento de todos os terrenos do município, para a gente entender realmente até onde nós vamos, qual que é o tamanho, o que nós temos, o que nós temos de rua, o que nós temos que fazer. Então nós temos que enxergar tudo isso para fazer isso. Nós temos grandes áreas aqui no município, né, que tem que ser feita a revisão fiscal disso, para que a gente faça a tributação correta, né? Ontem o Marco estava falando que ele pegou um processo, que isso já está cadastrado há muito tempo, de uma área que o cara paga R$27 de IPTU. Nossa. Entendeu? Então, isso nós precisamos, isso é arrecadação, a gente precisa olhar para tudo isso, a gente precisa colocar tudo isso. O georreferenciamento junto com o zoneamento vão mapear tudo isso para, no plano diretor, a gente fazer esse estudo. Quanto tempo demora para estudar um plano diretor? 1 ano. Para estudar um plano diretor. Para estudar um plano diretor. Então, a nossa previsão agora, tivemos reunião ontem, já está sendo contratada uma empresa para fazer esse estudo do georreferenciamento. A gente está focados nisso. O georreferenciamento ele vai lastrear, vai dar base, informações de muita coisa para que a gente faça toda essa verificação. E, paralelamente, a empresa que vai... e aí você fala assim, por que precisa contratar uma empresa? Nós não temos conhecimento técnico para desenvolver um plano diretor. A gente precisa pegar uma empresa que já esteve atuando em vários outros municípios. Com certeza, tem muita coisa e muitas ferramentas... que a gente nem... você quer ver uma coisa que olha só, um ponto de informação importante aqui. Morumbi, que está com esses índices gigantescos de asfalto, que é uma área estritamente residencial. Sim. Que quando foi feito o plano diretor ali, aquela concepção de zoneamento do área do Morumbi, Panambi nem tanto, mas o Morumbi ali, foi feito assim, não, aqui é só residencial, porque todo mundo vai morar aqui a gente não quer encheção de saco, é só residencial. Estamos falando de 20 anos. Sim, mais até. Né? Hoje, os novos estudiosos dessa área já verificam que isso foi um grande erro. Por quê? A zona residencial, quando dá 17, 18 anoitece, vira um caos, porque não tem movimento. Então, é um grande ponto de assalto. Então, o que se pensa hoje? Por mais que seja uma zona residencial, você precisa fazer mista, você precisa colocar um posto de gasolina com uma conveniência, uma farmácia, um supermercado, porque isso movimenta, porque isso faz. E aí o ladrão... Então são conceitos. E por que eu fiz isso? Porque a gente estava conversando com algumas pessoas que são da área do desenvolvimento do plano diretor, e eles estavam passando algumas informações. Então nós precisamos contratar uma empresa que busque todas essas informações, vai buscar um estudo de impacto no trânsito. O que nós vamos fazer com o trânsito? Isso, exatamente. Né? Isso tudo vai ser pautado ali. Vai mudar isso aqui, vai desapropriar aqui, vai aumentar aqui, vai fazer uma saída por aqui. E esse estudo, essa elaboração do plano, vai ter a participação da população? Tem que ter. Ministério Público e comunidade. Então, só é válido, porque a Câmara tem que aprovar, o final de tudo, a Câmara tem que aprovar o plano diretor. Mas só tem validade se for feito... Nós precisamos de uma consulta popular, né? Quando eu fui secretário, eu comecei a desenvolver o plano diretor. Nós começamos a fazer isso. E eu abri o site da prefeitura, nós colocamos uma aba no site da prefeitura para sugestões para o plano diretor. Não tivemos nenhuma sugestão, né? Não foi feita nenhuma sugestão. Mas a população precisa participar, né? Através dessas sugestões. Nós teremos que fazer 3 ou 4 audiências públicas na Câmara Municipal para... ouvir a população e aos interessados sobre sugestões do plano diretor, e depois nós temos que fazer audiências para discussão daquilo que está sendo proposto como plano diretor, e nessa parte toda precisa ter a participação do Ministério Público, promotoria precisa participar, precisa enxergar o que está sendo feito, inclusive eles podem opinar sobre fazer isso, fazer aquilo, então eles têm que participar. Só tem validade o plano diretor aprovado na Câmara depois de passar por todos esses preceitos legais. Consulta popular, Ministério Público, audiência pública e depois aprovação pela Câmara. Vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível, porque a Araçariguama precisa crescer mais, desenvolver. Ela está crescendo, dia a dia ela cresce. Só que a gente cresce um pouco desordenado. Exatamente, esse é o problema. A gente precisa entender
qual que é, para onde que é o nosso crescimento, para onde nós estamos. Olha, é só nós pensarmos, André, que nós temos um aeroporto praticamente na cidade, que nós temos um potencial logístico. Está mais em Araçariguama do que em São Roque. Muito mais em Araçariguama do que em São Roque. O próprio shopping, né? Aliás, eu não sabia. Sabe quantos funcionários tem no Catarina? Tivemos conversando ontem. Sabe quantos funcionários o Shopping Catarina emprega? Não estou falando de Araçariguama, estou falando no geral. 6 mil funcionários que estão trabalhando ali naquele espaço. 6 mil funcionários. E nós estávamos conversando exatamente disso. Desses 6 mil, quantos são de Araçariguama? 300? 200? Né? Então, olha o potencial que nós temos ali também. Então, estavam conversando exatamente em função, o Marco Dalbello, que fez esse contato, o secretário de Habitação, mas o ex-presidente Marco Dalbello tem um contato com esse pessoal, nos levou para conversar. A gente está colocando agora eles em contato com o secretário de Indústria e Comércio, que é o responsável pelo balcão de empregos. E se a gente conseguir desses 6 mil empregos, se a gente conseguir colocar 1.000 pessoas nossas de Araçariguama ali, tá maravilhoso. Né? Então, toda essa expansão, todo esse estudo aí, a gente está contemplando nisso daí. Legal. Vereador e presidente da Câmara. Olha, a gente precisa encerrar aqui, já estourei aqui. Paulo, a gente queria continuar o papo, tem muito mais para a gente conversar, muito mais perguntas, esclarecimentos que acho que a população até gostaria de saber, e quero não encerrar a entrevista, mas marcar uma próxima já para a gente poder continuar esse papo aqui, que foi muito gostoso, muito esclarecedor. A gente percebe que Araçariguama, através do seu trabalho, através da Câmara e dos demais, né, secretários, a própria população, vem caminhando num rumo diferente, que precisa, né? A gente precisa estar consciente de que a cidade avança e a política precisa acompanhar esse crescimento, né? Então, é importante e espero que a gente possa marcar um próximo encontro o mais rápido possível para continuar esse papo aqui e esses esclarecimentos. Eu queria deixar aqui um espaço para a sua mensagem aqui para a população. André, primeiro, é sempre um prazer estar aqui com você, sempre a gente poder debater, isso é muito importante. Aquilo que eu falei, a gente ser cobrado, ser questionado, a divergência de ideias é importantíssima para isso. Sim. E até para que a população fique ciente, é uma oportunidade da gente levar algumas informações à população. Então, eu fico à disposição no que precisar, a gente volta, a gente bate um papo de novo, a gente vai conversando sobre outras dúvidas, vamos trazendo novas informações, vamos atualizando daquilo que está acontecendo. Essa legislatura e esse mandato, esses 4 anos do prefeito Rodrigo, eu tenho certeza, e estamos cobrando isso. Quando eu digo estamos, é Câmara Municipal. Certo. Nós vamos cobrar muito gestão. Nós precisamos de gestão. O município de Araçariguama precisa de gestão. Nós precisamos organizar. Eu vou me alongar, político fala demais, mas só para você ter, por exemplo, uma ideia que eu falo o seguinte. A mãe, ela vai lá na escola ela vai na Terra Baixa, no TCC. Aí ela vai pedir um histórico escolar lá na Terra Baixa. Mas ela descobre que o filho dela, por algum motivo histórico, está lá na JK, no Sintra. Aí a mãe tem que sair do TCC, tem que ir até o JK para buscar o histórico escolar. Nós estamos em 2025. Tudo online, só integralizar um sistema. Então, nós precisamos dessa gestão, né, desse processo de integração que já estamos, inclusive o Tribunal de Contas está exigindo isso, né, para que isso aconteça. Isso vai ser feito. Então, tem muitas melhorias para vir para a prefeitura, para a melhoria de atendimento da população. Eu, enquanto presidente, no meu primeiro mandato, eu já trouxe muito isso. Eu fiz toda a questão de tramitação de papel zero, atualização de votação digital, toda a parte, né, atualizando o processo, e agora a gente está cobrando o prefeito e o prefeito está fazendo isso também. Então, eu acredito que ao longo desse ano será um ano de muitas mudanças e muita atualização. Nós teremos muita atualização nos sistemas da prefeitura, nas metodologias, nas gestões, na forma de gerir, para que a gente aplique gestão em tudo isso. Então, conte comigo no que precisar, para a gente também vir atualizando aqui. E para a população, meus agradecimentos sempre por ter, mais uma vez, me reconduzido a mais uma legislatura por 4 anos. Meu gabinete sempre está aberto, inclusive estou saindo daqui, já estou atrasado, porque eu estou indo para o gabinete, eu tenho agenda até 8 horas da noite agora no gabinete, o gabinete fica aberto. População que tiver dúvidas, que tiver elogios, sugestões, a gente fica aberto para atender.
passa na Câmara ou manda WhatsApp para a gente, manda mensagem, a gente está atendendo a toda a população. Venha conversar com a gente e não deixem de acreditar na nossa cidade. A nossa cidade tem muito ainda para crescer, nós temos muito a evoluir e eu tenho certeza que nós faremos isso daqui para frente cada vez com mais maestria. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa da gente ter... A gente sempre estoura o tempo, não tem jeito, a gente sempre estoura o tempo. Mas obrigado pela oportunidade e sempre que você convidar, será um prazer para a gente vir aqui. Eu que agradeço sua presença e sua participação sempre. E agradeço a você também que acompanhou mais essa entrevista. Até a próxima.